Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Convergência de Redes, faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje é uma continuação da aula anterior, onde vimos uma introdução sobre as NGNs, as redes de próxima geração. Logo em seguida falamos sobre os protocolos empregados na rede de próxima geração. E na aula de hoje vamos estudar sobre o protocolo de gerência utilizado na gerência de recursos de redes de próxima geração. Então a nossa aula de hoje é uma aula que faz parte da unidade 1, contextualização da convergência de redes. E como eu falei, é uma aula que trata da parte do protocolo de gerência em redes convergentes. Então, o objetivo da aula é estudar a motivação da gerência de rede, o protocolo de gerência de rede. A gente vai entender que as redes de computadores e a evolução das redes convergentes tem crescido em grande escala, aumentando ainda mais a chamada escalabilidade nos últimos anos. E aí necessita que os recursos que envolvem um sistema computacional de rede seja gerenciado por protocolos específicos. Então, órgãos, empresas de qualquer tipo que seja, o porte pequeno, médio e grande, necessitam de uma tecnologia de comunicação e essa tecnologia de comunicação interligada, obviamente, precisa de um sistema de gerenciamento. Então, hoje a maioria das redes são baseadas em um conjunto de protocolos, geralmente da arquitetura TCP/IP, que é uma arquitetura bem sucedida, e exige, necessita do uso de uma arquitetura de gerência de redes. Então, a nossa aula de hoje ela vai tratar o gerenciamento de protocolos nas NGNs, nas redes de próxima geração. Bem, quando a gente fala em NGN, a gente entende logo a questão da integralização dos serviços, das aplicações, como os padrões de voz sobre IP, que são recursos aplicados em redes convergentes. Então, esses padrões de voz sobre IP, eles não são apenas pré-requisitos para o sucesso de redes convergentes em larga escala, eles necessitam também de uma área que a gente chama área de gerenciamento de protocolos. Essa área foi inicialmente impulsionada pela necessidade de monitoração e controle de um conjunto de dispositivos e recursos, aplicações, serviços, que compõem as redes de comunicação. E aí o gerenciamento dos protocolos ele vai assumir um papel importante nas redes convergentes, nas redes de próxima geração, especialmente quando envolve vários provedores de telecomunicações. E aí as redes de comunicações elas formam um conjunto de sistemas geograficamente dispersos, a gente chama também de sistemas distribuídos, onde esse sistema computacional, esse sistema grande, complexo de rede de comunicação não pode falhar. E aí entra em cena o gerenciamento de protocolo nas redes de próxima geração, empregado em redes convergentes. Um desses protocolos é o SNMP, que é o Simple Network Management Protocol. Então é um protocolo utilizado no gerenciamento de rede. Ele tem um conjunto de aplicações de controle e gerenciamento necessário para o gerenciamento de qualquer elemento da rede, dispositivo, recurso, através de um conjunto de mensagens que a gente chama de MIB, Management Information Base, e outros protocolos também que são utilizados para suportar políticas de controle e gerenciamento, como o LDAP, o COPS e o XML. Bem, dentro desse contexto, qual é o objetivo de gerenciamento de protocolo nas redes de NGN, nas redes de próxima geração? Bem, basicamente é monitorar e controlar os elementos da rede. Então, um protocolo de gerenciamento
ele vai nos proporcionar monitorar e controlar os elementos da rede. Sejam elementos físicos, como recursos dispositivos dispersos na rede, equipamentos físicos, servidores, equipamentos de usuário final, dispositivos de rede como switches, roteadores, como elementos lógicos, como sistemas operacionais, recursos de banco de dados, aplicativos ou recursos lógicos. Então, sempre há necessidade desse gerenciamento de protocolos nas redes de próxima geração, justamente para garantir o que a gente viu na aula anterior, o conceito de QoS, que é o Quality of Service, qualidade de serviço, proporcionando o melhor desempenho dentro das redes de próxima geração. Então, a gerência de rede ela vai utilizar inúmeros sistemas de gerência de redes, né, para auxiliar no controle e gerenciamento de um profissional da área. Então, geralmente, um profissional da área ele necessita de um sistema de gerência de rede. E o que vem em si um gerenciamento de protocolos, né? Um sistema de gerenciamento de protocolos? O que seria em si o SNMP? Um sistema de gerência de redes, basicamente, ele é uma coleção de ferramentas integradas, né, que compõem o monitoramento e controle de todo um sistema computacional, de todo um sistema de rede. Então, geralmente, o que ele vai gerenciar? Ele vai gerenciar servidores, ele vai gerenciar mainframes, desktops, sistemas portáteis, equipamentos ativos de rede, como roteadores, switches, dispositivos como impressora e sistemas lógicos, sistemas operacionais, aplicativos, base de dados e tudo mais. Bem, o SNMP ele é baseado num padrão criado pela ITU, que é a International Telecommunication Union, né, para padronizar assuntos na área de gerência e serviços de telecomunicações. Então eles criaram lá o chamado TMN, Telecommunication Management Network, e aí foi desenvolvido um propósito, e dentre eles o protocolo SNMP. Foi desenvolvido esse propósito de gerenciar redes, serviços, equipamentos, baseado lá no padrão do modelo OSI. O SNMP ele faz parte da arquitetura TCP/IP, né, como a gente vai ver mais à frente, algumas aplicações, características, recursos dentro da área de gerência. Bem, o padrão TMN ele proporciona, né, para o protocolo SNMP 5 áreas funcionais. Essas 5 áreas elas têm que ser atendidas no gerenciamento de protocolos nas redes de próxima geração, nas NGN. Essas 5 áreas são falhas. Então, o protocolo SNMP ele vai evitar possíveis falhas de sistemas, dispositivos, servidores, por exemplo. A segunda área funcional seria a configuração. Então, o protocolo ele vai permitir que equipamentos sejam configurados remotamente, por exemplo, servidores, roteadores, né? A terceira área seria a área de contabilização, o account, que permite ao sistema você fazer a contabilidade, a medição de recursos para garantir um melhor desempenho e recursos de qualidade de serviço. A quarta seria a performance, o desempenho. Então, são avaliadas métricas de desempenho dentro do protocolo para verificar se um determinado dispositivo, um determinado servidor está dentro dessas métricas de qualidade de serviço. E, por fim, a área de segurança. Então, o protocolo ele engloba também recursos de segurança, né? Garantir a segurança, identificação da informação, manter a rede protegida, questão da evitar as chamadas vulnerabilidades, implantar sistemas de segurança, além de criar e atualizar sistemas de backup. Então, basicamente, isso que o protocolo engloba na sua composição. Bem, então dentro do gerenciamento de protocolo das redes convergentes, das redes de próxima geração, para organizar o processo de gerência dessas redes, como foi citado agora há pouco, foi criado o padrão conhecido como SNMP. O SNMP vem da sigla Simple Network Management Protocol. O protocolo
simples de rede para gerenciamento, também nominado de ISNMF, Internet Standard Network Management Framework, né, englobando aí essas áreas funcionais que eu falei para vocês, né, que é a falha, a contabilização, desempenho, a segurança voltada aos recursos de gerenciamento. Bem, o SNMP ele é baseado no sistema de gerência de rede, então ele apresenta 4 componentes básicos, né? Então a gente vai ver lá os elementos gerenciados, ou seja, aqueles elementos que precisam passar por um processo de gerenciamento. Então um exemplo seria um servidor, imagina que eu quero monitorar esse servidor à distância, então ele é chamado de elemento gerenciado. O SNMP ele precisa também de estações de gerência, que geralmente são componentes que vão gerenciar outros elementos. Então, geralmente, uma estação específica dedicada para a gerência. O gerenciamento de protocolos também vão precisar de protocolo de gerência, e aí o nosso exemplo é o SNMP, que faz parte da arquitetura TCP/IP. E, por fim, as informações de gerência, que são mensagens que são trocadas entre os dispositivos de uma rede de próxima geração para que ocorra a gerência de rede. Então, o protocolo padrão SNMP, ele não descreve apenas protocolos de gerência, mas também um conjunto de regras, né? As regras são utilizadas para definir as informações de gerência e um conjunto inicial de informações de gerência que podem ser utilizadas. Então, o SNMP ele é utilizado para trafegar as informações de controle da rede. E aí o que ele precisa? Ele precisa dos elementos gerenciados, que vão utilizar softwares, que a gente chama de elementos especiais, os chamados agentes. Esses softwares eles permitem que o dispositivo, o equipamento seja monitorado e controlado através de uma ou mais estações de gerência. Como eu falei, as estações de gerência vão utilizar um componente, um software chamado de gerente, e este software vai conversar diretamente com os agentes, que são os elementos que serão gerenciados. E aí o objetivo do SNMP é monitorar e controlar os elementos gerenciados. A estação de gerência ela vai oferecer interfaces através da qual usuários autorizados podem gerenciar recursos de rede. Então, basicamente, o SNMP ele vai englobar a estação de gerência, que vai trocar operações de gerenciamento com os agentes, que são os dispositivos que estão em monitoramento. Então, um exemplo, como eu citei, eu posso ter um servidor, e esse servidor vai estar instalado nele um agente, onde esse agente vai monitorar todos os recursos desse servidor. Essas informações, que são as operações de gerenciamento, serão enviadas a um gerente, que é um sistema de software, um aplicativo, um servidor de gerenciamento, utilizando o protocolo SNMP, recebendo essas informações para o seu gerenciamento. Então, basicamente, nessa imagem, a gente tem aí o que a gente falou agora há pouco, né? Nós temos a estação de gerência do protocolo SNMP, que seria o gerente, onde ele vai, através de informações ou operações de gerenciamento, controlar um conjunto de agentes, né? Então nós temos computadores, repetidores, comutadores, switches, roteadores, servidores, né? Estações remotas que podem ser gerenciadas através do protocolo SNMP. E aí ele realiza todo esse procedimento através de trocas de informações, operações de gerenciamento, né, através do protocolo SNMP, que é responsável pelas trocas de informações entre gerente e agente, determinando aí um conjunto de regras de comunicação entre ambos, entre agentes e gerente. E aí permitindo aí o que a gente chama de monitoramento, que seria leitura, e controle, que seria escrito. E aí nós temos o nosso grande representante de gerenciamento de protocolos nas redes de próximas gerações, das redes NGN, o protocolo SNMP. E aí, basicamente, como é que funciona? A minha estação de gerenciamento,
o meu gerente, que vocês estão vendo aqui, eles vão utilizar aplicações de gerenciamento. Essas aplicações vão ser transformadas em operações de gerenciamento, informações de gerência, que serão repassadas a um dispositivo, por exemplo, um computador, onde ele vai ter um agente. Esse agente ele vai coletar essas informações de gerenciamento e devolver para o meu gerente. Então, basicamente, é assim que funciona um sistema de gerenciamento, um gerenciamento utilizando um protocolo específico de uma rede de próxima geração. Bem, por meio do SNMP, é possível obter informações como taxa de erro, problemas da rede, se o protocolo está sendo violado, né? Se há uma violação de protocolo, estado operacional de enlace, se o link de fibra óptica está ativo ou inativo, se o meu enlace de par trançado está ativo ou inativo, se está up ou down, se está sendo utilizado o enlace ou não. Então, o protocolo, por meio das informações de gerência, que vão definir esses dados específicos, né, que podem ser referenciados em operações dos protocolos de gerência, vão informar o meu sistema de gerência, o meu gerente, e vão conversar entre si, né, entre gerente e agente, trocando essas informações. E essas informações são importantes para as chamadas tomadas de decisão dentro da rede. Então, por exemplo, em um determinado momento, a estação de gerência, que vocês estão vendo aqui, o meu gerente, ele vai informar que a taxa de erro de um determinado enlace de comunicação é de 1%. Como é que isso é feito? Através do monitoramento do enlace entre gerente e agente. Então, ele vai tomar uma decisão de acordo com essa informação. E aí, essa taxa é uma taxa aceitável? É aceitável você ter uma perda, né, de dados em 1%? Então, isso quem vai decidir é a estação de gerência e, se for o caso, tomar uma decisão de melhorar aquele enlace ou até mesmo inativar aquele enlace e, se for o caso, ativar um novo enlace livre de taxas de erros. E aí, como que isso é possível? Isso é possível através do protocolo de gerenciamento utilizado nas redes de próxima geração, como o SNMP. Então, para responder essa questão, o SNMP ele utiliza as informações de gerência, né, como eu falei, são informações que definem os dados que podem ser referenciados através de operações de protocolo de gerência, onde ele vai utilizar essas informações e estabelecer os chamados valores de limiares, os thresholds, né? Se o valor da informação obtida for maior que o limite estabelecido, então geralmente algo de anormal está ocorrendo na rede. Caso contrário, se esse valor for menor do estabelecido, provavelmente a minha rede não está passando por nenhuma anormalidade. Então, esse limite eles são denominados de limiares, limites de limiares ou simplesmente thresholds, né? Então, gerente e agente, como a gente está vendo aqui, eles trocam essas informações de gerência, que são esse conjunto de dados, onde ele avalia esses valores de limiares para tomadas de decisão. Bem, o SNMP ele informa valores de gerência, né, que não estão dentro da faixa da normalidade, portanto, são indicativos de problema. Então, os protocolos, de acordo com os dispositivos que são monitorados, eles têm uma base de dados que informam quanto aquele dispositivo está passando dentro de métricas específicas, né? Se ele está passando por uma anomalia, um problema, uma falha, algo do tipo. Então, nesse caso, os limiares que são excedidos podem gerar alarmes, né, na estação de gerência, ou seja, o agente coleta essa informação, passa essa informação para o gerente e o gerente toma uma decisão. Então, como é que o SNMP ele analisa isso? Ele utiliza como auxílio outras ferramentas, como analisadores de protocolos, né? Então eles avaliam um conjunto de recursos e protocolos, analisando esses protocolos, passam essas informações através de uma coleta dessas informações de gerência à estação de gerência para a tomada de decisão. Outras ferramentas, como o ping,
o traceroute, né, o tracert e o netstat também são utilizados como auxílio para esse protocolo. O ping é aquele aplicativo que nos permite verificar se um pacote chegou no destino, então ele tem um tempo de ida e volta, né? E esse tempo tem que ser respeitado dentro de um limite pré-determinado, né? E isso é importante para o protocolo, para verificar, por exemplo, se a rede está sofrendo um congestionamento, um gargalo, algo do tipo. O traceroute, ou tracert, simplesmente, ele traça as rotas entre determinados elementos da rede, entre origem e destino. E o netstat, ele gera estatísticas dentro de um sistema de rede, né, que é importantíssimo para também realizar as tomadas de decisão. Bem, o SNMP ele é um protocolo de serviço de rede, né, que permite ao administrador da rede, principalmente de redes de próxima geração, coletar informações e analisar o funcionamento dentro da arquitetura TCP/IP. Então ele é um protocolo de gerenciamento de rede padrão utilizado no TCP/IP, né, que permite ao administrador gerenciar o funcionamento dos recursos de uma rede TCP/IP em outros equipamentos presentes na rede. Bem, esse protocolo ele é determinado e padronizado pela chamada RFC 1157, que vai descrever o funcionamento do protocolo SNMP. A RFC é um documento, né, chamado Request for Comments. Ele é um documento que especifica as características e funcionalidades daquele protocolo. Bem, segundo a sua RFC 1157, o SNMP ele explicitamente minimiza o número e a complexidade da gerência de rede em 4 aspectos. Então, baseado na sua RFC, nós temos um protocolo que vai proporcionar redução de custo com a gerência. Então, através de um protocolo de gerenciamento, você minimiza custos de controle e monitoramento dos dispositivos em rede, principalmente em redes de próxima geração, onde você vai ter uma alta escalabilidade de elementos que vão englobar a rede. Um outro aspecto é que o SNMP ele vai procurar aumentar o grau de gerência de recursos remotamente na internet. Então isso é importante destacar, que as redes de próxima geração elas vão precisar acessar recursos remotamente, e o SNMP ele proporciona isso. Você analisar, monitorar e controlar recursos remotamente. Um terceiro aspecto, considerado um dos mais importantes, é a questão da complexidade de gerenciamento remoto. O SNMP ele proporciona um gerenciamento menos complexo que outros protocolos de gerenciamento. Como isso é possível? Através das informações de gerência que são utilizadas pelo protocolo. Então ele utiliza informações básicas, simples, objetivas, para realizar o monitoramento e o gerenciamento de uma rede de próxima geração. E aí, obviamente, analisando um conjunto de elementos dentro de uma rede de próxima geração, isso é de fundamental importância. O quarto aspecto é que é uma ferramenta relativamente simples de manipular. Então, como a gente viu aí na funcionalidade do protocolo, ele utiliza 2 elementos básicos, gerente e agente, onde eles vão trocar informações de gerência, que são informações simples, para realizar o controle e monitoramento dentro da rede. Então, dentro da arquitetura SNMP, existe um programa, né, como a gente já viu, que é o administrador, que executa as ações de gerência, que é denominado de SNMP Manager. Seria o meu elemento de gerência, né? A estação de gerência. Então, além dessa estação de gerência, o SNMP Manager, existe o outro tipo, que é o meu SNMP Agent, que é as minhas estações gerenciáveis, os elementos que eu preciso gerenciar. Então, na imagem que vocês estão vendo aqui, eu tenho o meu SNMP Manager, que é a minha estação de gerência, onde eu vou ter as aplicações de gerenciamento, o meu gerente, que vão trocar informações com a gente, informações de gerência, que são coletadas dentro desse dispositivo que eu estou monitorando, através do meu SNMP Agent.
Então, meu SNMP Agent coleta essas informações, trata essas informações e troca essas informações com o gerente para realizar chamadas, tomadas de decisão. O SNMP Agent, ele cria dentro dos seus recursos, né, recursos de armazenamento e memória, um banco de dados de informação denominado de MIB. Então, todo SNMP Agent, ele cria esse banco de dados, que nada mais é que um conjunto de informações de gerência, né, denominado de MIB, Management Information Base. Tá? Esse banco de dados é armazenado dentro do meu sistema agente e repassado para o meu gerente. Então, a função da MIB é reter todas as informações estatísticas, por exemplo, quantos pacotes IPs foram trafegados dentro da rede entre esses dois dispositivos, TCP, UDP, as estatísticas básicas em relação a esses protocolos, e aí, de tempo em tempo, o meu SNMP Manager ele vai consultar essas informações e realizar as chamadas tomadas de decisão. Ok, o SNMP Agent ele pode ser configurado e classificado em 3 classes básicas: o Monitor, o Control e o Trap. Então vamos entender a diferença entre os 3. A classe Monitor, ela declara que o SNMP Manager ele poderá consultar as informações na base de dados do MIB, as informações de gerência. Ou seja, essa classe, se ela for habilitada dentro de um SNMP Agent, o SNMP Agent será possível aí criar recursos de consulta, né? Então, o Monitor ele é um recurso de visualização. É importante destacar isso. Já a classe Control, quando habilitada no meu protocolo de gerenciamento de uma rede de próxima geração, ele possibilita criar uma senha que permite que o programa SNMP Manage altere as configurações, os campos da base de dados, as informações de gerência e tudo mais. Então, a diferença básica entre o Monitor e o Control é que o Monitor é apenas uma visualização, uma consulta. O Control é uma possibilidade de alteração, de modificação. Tá? Então a gente tem que, dentro de um sistema de gerenciamento de protocolos em redes de próxima geração, ter muito cuidado com essas classes que são configuradas dentro dos dispositivos de monitoramento e os dispositivos de agente, porque eles vão modificar, dependendo da configuração, recursos dentro do sistema. E a terceira classe a gente chama de classe Trap. Né? A classe Trap ela vai permitir, por exemplo, que o protocolo SNMP Management receba mensagens de ocorrência da arquitetura TCP/IP detectadas pelo SNMP Agent. O Trap ele é uma mensagem de alerta. Tá? Então, geralmente, ela é utilizada em sistemas onde ocorrem sinistros. Então, por exemplo, um servidor ele vai entrar em falha. Então, ele está sendo monitorado pelo SNMP Agent. E aí, de acordo com as métricas que são avaliadas, as informações de gerência, elas são passadas ao gerente, ao SNMP Manager. E aí, através dessas informações, ele vai verificar, o gerente, que aquele servidor, em alguns instantes, pode entrar num estado de falha. E aí ele recebe um trap. Então esse trap vai informar que aquela máquina, aquele dispositivo, pode entrar num estado de sinistro e falhar. Então essa é a função do trap. Bem, dentro da área de gerenciamento de protocolos de uma rede de próxima geração, o SNMP ele tem algumas funções, dentre elas, configurar dispositivos remotos. Então, há a possibilidade de você realizar isso remotamente, entrar num dispositivo que está fisicamente distante da estação de gerência que você está monitorando, enviar as informações, geralmente através da classe Control, e alterar essas configurações, configurando aquele dispositivo remotamente.
Outra função seria monitorar o desempenho da rede. Então, o SNMP ele controla o processamento, a performance, o desempenho da rede, coletando um conjunto de métricas e verificando se esse conjunto de métricas está dentro daquele êxito esperado nas transmissões das informações entre os dispositivos, entre os equipamentos. E aí, dessa forma, eu consigo monitorar o desempenho da rede. Uma outra função bastante importante do SNMP é detectar falhas, possíveis falhas dentro de uma rede ou um acesso inadequado. Então ele pode configurar alarmes, como a gente viu aí o exemplo do Trap, que é a classe Trap, que é uma classe que vai enviar uma mensagem de sinistro para a estação SNMP Management, através do SNMP Agent, ou seja, ele coleta essa informação e alarma, digamos assim, o sistema de gerência, dizendo que aquele dispositivo está sofrendo um sinistro ou um evento de uma anomalia. Uma outra função é auditar a utilização da rede. Então, o protocolo ele pode monitorar a utilização geral da rede, global da rede, para identificar o acesso daquele dispositivo que foi utilizado por um usuário ou por um grupo de usuários. Esses tipos de utilização de dispositivos e serviços, eles são auditados, são monitorados, justamente para numa análise futura, identificar quem acessou o que recurso foi acessado, foi modificado, foi configurado, foi alterado, foi realizado dentro das políticas de gerenciamento do sistema. Bem, o protocolo SNMP ele define exatamente como um gerente se comunica com o agente, como a gente viu, utilizando o SNMP Manager e o SNMP Agent. Então ele define como as informações de gerência vão ser estabelecidas. Ele define o formato das requisições que um gerente envia a um agente, o formato das respostas que um agente deve retornar. Então isso simplifica muito a questão da usabilidade do protocolo. E aí, em particular, o SNMP ele vai especificar uma mensagem que é codificada usando um padrão bastante conhecido, que é o ASN.1, Abstract Syntax Notation. Então, o ASN ele é uma especificação padrão para gerar as informações de gerência, ou seja, o formato de requisições, tanto de um SNMP Agent como de um SNMP Manager. Ele vai definir o que a gente chama de paradigma de carga e armazenamento. Então, o SNMP ele não define um conjunto extenso de comandos, isso é uma vantagem dele. Isso traz uma simplicidade ao protocolo, um aspecto muito relevante, ou seja, uma vantagem que o protocolo tem em relação a outros. Ele utiliza esse paradigma de carga e armazenamento que é muito simples de entender. São apenas duas operações. Uma que é a chamada carga, que é carregar, o fetch. Então ele é usado para obter um valor de um dispositivo. Então é uma visualização de um conteúdo. Então ele carrega essa visualização de conteúdo, que é o chamado fetch. E a segunda operação é a operação de armazenamento, é o storage. Então ele é usado para configurar um valor dentro de um dispositivo, por exemplo, do SNMP Agent, para armazenar no storage, na base de dados da MIB, as informações de gerência. Bem, o SNMP ele possui alguns comandos, que são comandos simples, e isso agrega uma vantagem em relação a outros protocolos. Então ele é um protocolo orientado a pacotes, dentro de uma rede IP, onde ele vai avaliar pacotes que são trafegados entre gerente e agente. Ele possui aí em sua estrutura de cabeçalho dados e informações de verificação de pacote, trabalhando lá no nível 3 do modelo OSI, ou interrede da arquitetura TCP/IP. Então esse pacote é denominado de Protocol Data Unit, que é o famoso PDU.
na sua versão 1, possui os seguintes pacotes. Então, para a gente entender quais são as mensagens que são trafegadas dentro do SNMP. Nós temos o GET Request. O GET Request é usado para solicitar o valor de uma ou mais variáveis dentro da base de dados, dentro da MIB. Quando a gente ouvir falar em GET, é uma solicitação, é uma visualização, tá? Geralmente utilizando lá a classe Monitor. Né? Nós temos a mensagem GetNextRequest, é uma mensagem usada para solicitar valores de um conjunto sequencial de variáveis da MIB, da base de dados, geralmente usada para solicitar valores de uma tabela, de um conjunto de dados da MIB, após a solicitação do primeiro valor, usando lá o comando GetRequest, né, que é utilizado para solicitar valores de um ou mais variáveis. E esses valores seguintes são solicitados usando esse comando. Então ele usa lá o GetRequest e logo em seguida o GetNextRequest. Uma outra mensagem é o SetRequest. SetRequest, diferente do GET, ele é uma mensagem para você manipular, alterar, modificar um recurso dentro do sistema de monitoramento. Então ele é usado para atribuir um valor a uma variável. Então ele vai utilizar aquele aspecto que é o control, né, onde eu vou alterar, modificar algo dentro do meu sistema de gerência. Nós temos o GetResponse, usado para enviar respostas de comando do GET, o GetNext e o SET, que geralmente são utilizados pelo sistema gerente, e o GetResponse utilizado pelo agente. Então o agente ele é indagado e ele responde com GetResponse. E por fim nós temos a mensagem de Trap, que é usado para enviar informações de alarmes ou eventos significativos, sinistros dentro da rede. Bem, aqui nós temos nessa imagem o fluxo de mensagens do SNMP. Então nós temos o meu sistema de gerência, a estação de gerência, o SNMP Management, as suas aplicações, o SNMP Manage, coletando as informações dentro da rede. Essas informações elas são solicitadas pelo GET, conjunto de GET-SET, né? Então GET-REQUEST, GET-NET-REQUEST, SET-REQUEST, e aí eu crio PDUs, né, dentro do SNMP e envio para o meu agente, para o meu SNMP Agent, que é o dispositivo de rede a ser monitorado. Ele coleta essas informações através de uma base de dados, através do MIB, né, gera as informações de gerência e responde através de duas mensagens básicas, que é o GetResponse ou Trap. E aí dessa forma você consegue definir esse conjunto de informações de troca entre gerente e agente, que podem ser referenciados por operações, né, de gerência, do protocolo de gerência SNMP, através dessas mensagens básicas. Então percebam que são 5 mensagens básicas somente, não complexando o sistema para realizar o controle e monitoramento de uma rede de próxima geração. Ok, gente, essa foi mais uma aula de convergência de redes. Então, nessa aula falamos sobre o gerenciamento de protocolos de rede de próxima geração, ou seja, o uso do SNMP para monitorar recursos dentro de uma rede de próxima geração, principalmente de sistemas integrados, né, como voz, dados, vídeo, imagens, recursos de multimídia, que são aplicados numa rede integrada, uma rede de próxima geração, baseada num sistema convergente. Então agradeço mais uma vez a compreensão de todos e até uma próxima aula.